Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar: você se arrepende rapidamente? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Em Apocalipse 2:22 diz o seguinte: portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. É impressionante como a Bíblia fala de adultério. Os títulos que eu trago aqui, eles sempre são baseados nas minhas leituras bíblicas. E muitas vezes eles são baseados em adultério, mas se eu fosse fazer títulos que são baseados em adultério toda vez que eles aparecem na Bíblia, seria com uma frequência ainda muito maior. Quando uma coisa é muito recorrente na Bíblia, significa que aquilo para Deus é extremamente importante. Um casamento para Deus é uma das coisas mais importantes que existe na vida de uma pessoa. Ela só perde para o relacionamento dela com Deus. Então, isso é muito importante. Um adultério é uma quebra de aliança. A aliança é como se fosse muito mais do que um contrato, porque é um contrato que deve durar para sempre, não pode ser quebrado em hipótese alguma. Mas vamos para o lado prático do adultério. Vamos falar do nível de destruição que ele pode causar. Olha, o adultério, emocionalmente falando, aliás, não só emocionalmente, mas também financeiramente, em outras áreas, até muitas vezes fisicamente, a pessoa adoece, ele é uma das coisas que mais pode destruir no mundo. Poucas coisas têm uma capacidade de destruição tão grande quanto um adultério. Isso porque não só ele destrói a vida do adúltero, como da pessoa que sofreu aquele adultério, né, aquela pessoa que está sendo enganada, como também dos outros membros da família, como os filhos, os pais dessas pessoas. Uma pessoa que sofre uma traição, ela fica com marcas e com traumas muito profundos. Eu calculo que as pessoas que adulteram, elas não têm uma noção do nível de destruição que elas estão causando. E é justamente por Deus saber disso que Ele dá alertas tão amedrontadores. Dá uma olhada no que Ele está falando aqui. Eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Além desse, tem vários outros alertas que Deus faz. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele fala: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Ou seja, os adúlteros que não se arrependerem vão para o inferno. Infelizmente, gente que é cristã, que está dentro da igreja, muitas vezes está tendo casos por aí achando que está tudo bem. Se você conhece alguém que está vivendo dessa maneira, dê esse alerta. Isso é muito perigoso, isso é muito terrível e a pessoa vai para o inferno mesmo. Por isso, não tenha uma vida que dá brecha para adultério. Não fique curtindo as coisas por aí, não fique de papo com as pessoas por aí, não mande mensagens, não tenha longas conversas, não tenha amizades com pessoas do sexo oposto. Você só é amigo de quem é amigo do seu cônjuge, mas você não fica muito amigo e nem de papo sozinho com ele. Procura também dar conselhos de paz para quem passou por isso. A pessoa que passou pelo adultério, não fica estimulando ela a se separar. Pelo contrário, estimula ela a perdoar, porque apesar de Deus odiar o adultério, Ele também odeia o divórcio. E Ele não odeia o divórcio à toa. Apesar de Jesus ter dito que num caso de adultério, se a pessoa tivesse o coração endurecido, ela poderia se separar, obviamente Jesus detesta também o divórcio e Ele preferia que aquela relação continuasse, que aquele casamento não se dissolvesse. Pode ter certeza disso. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.